Quem dá a honra e a glória a nosso Deus. Que bênção tão formosa poder cantar e louvar, e que o Espírito de Deus desça sobre nós e prepare nossos corações e preparemos nossas almas, nosso ser para ser ensinado diretamente pelo nosso Deus. Glória ao Senhor. É uma promessa muito formosa em Isaías, que diz que todos os seus filhos em sua igreja serão ensinados diretamente pelo nosso Pai Celestial. Hoje vamos desfrutar desta formosa bênção. Vamos desfrutar dessas maravilhosas bênçãos. Vamos desfrutar através da nossa irmã Maria Luísa, a líder da nossa igreja, em quem Deus chamou e colocou, para que nós sejamos ensinados através de seu Santo Espírito nela. Glória ao nosso Deus. Irmã, bem-vinda. Bem-vinda, que alegria que esteja conosco. Obrigada, irmão. Muito boa noite, irmãos e irmãs. Deus os abençoe. Podem se sentar. E aqui vejo irmãos de muitos lugares. Isso é o formoso e o bonito, que nós compreendamos, ou tenhamos compreendido que Deus sim existe, e que para Ele, pois, não há nada grande, porque o mundo, o Senhor tem aí na palma da sua mão, e sua igreja. Assim como diz em Isaías, que Ele tem sua igreja na palma da mão. Portanto, nós lutemos para que estejamos na palma da mão do Senhor. Amém. E agrademos sempre ao nosso Deus. E, ao ler a Bíblia, ir à igreja, aos cultos, aos louvores, vir aos estudos bíblicos, é uma forma de glorificar a Deus, uma forma de honrar o Senhor. Deus se alegra quando uma pessoa se preocupa por pensar nele, por meditar nele e dizer: o que devo fazer para agradar a Deus? Vou à igreja. Para agradar a Deus, para pensar nele, para aprender, tudo isso Deus vê. Nada se perde, mas Deus vê todas as intenções dos nossos corações. De tudo que desejamos e fazemos, Deus o vê, e Ele a cada um de nós nos dá a recompensa. Estamos diante de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, mas também um Deus muito enérgico, rígido, que exige quando seus filhos estão maduros. Já quando seus filhos participaram e receberam muitas bênçãos, então já o Senhor começa a ser este pai rígido. Já temos nós um pai rígido, portanto, nosso comportamento deve ser excelente, para que nunca Deus diga que nos vai, digamos, disciplinar, mas que ao melhor vai nos dar galardões. Esperamos isso do Senhor, sempre seu galardão. Começamos sim, damos início às perguntas que vocês tenham nesta noite. Sim, irmão. Irmã Maria Luísa, Deus a abençoe. É um motivo de felicidade e alegria para mim. Irmã, tenho uma pergunta referente ao jejum. Eu queria saber, irmã, me ajude a compreender quando se faz jejum e como se deve fazer, porque em outras denominações se faz jejum quando está na igreja e não pode tomar água, não sei. E, por favor, nos dê uma explicação. Bem, os jejuns, segundo a Bíblia, é abster-se de beber água, de comer. Um jejum é não comer nada durante o dia até às 6 da tarde, a última comida. Isso é o que diz a Bíblia. Mas aqui, por exemplo, em Isaías 58, diz sobre o verdadeiro jejum, porque é melhor que nós tenhamos um conhecimento do verdadeiro jejum e não passar fome, porque
Para passar fome, a pessoa adoece. Mas o que faz o verdadeiro jejum, pois eu penso que é o melhor. Em Isaías 58, o Senhor está criticando ao povo de Israel. E no verso 3 diz que o povo de Israel dizia ao Senhor: Senhor, dizem que jejuamos. Não fizeste caso? Humilhamos nossas almas e não te deste conta? E o Senhor lhes disse: Eis que no dia de vosso jejum buscais seu próprio gosto e explorais todos os vossos trabalhadores. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar socos no desvalido. Dizia o Senhor: não jejueis como hoje, para que sua voz seja ouvida no alto, os que estão jejuando. E o Senhor no verso 5 diz: o jejum que eu escolhi, diz Deus, diz, acaso o homem de dia aflige sua alma? Se abstém da bebida e da comida? Porque esse é o jejum, não comer e não beber água. Mas o Senhor estava fazendo aqui a reprovação e lhes diz: seria esse o jejum que eu escolhi, que por um dia aflige a alma do homem, que inclina sua cabeça e faz cama de silício e de cinzas? Chamareis a isso jejum? Diz o Senhor. A isso vocês chamam o dia agradável do Senhor? Diz o Senhor, não é assim. Diz, o verdadeiro jejum está no verso 6. O verdadeiro jejum que eu escolhi desatar as cadeias da maldade, soltar as correntes do jugo e deixar ir livres os quebrantados e os que rompem todo o jugo. Que repartas o teu pão com o faminto. Seja generoso, quer dizer, faça doações, seja misericordioso com as pessoas, diz, e os pobres errantes albergues em tua casa, estenda-lhe a mão aos necessitados, que quando veja o desnudo o cubras e não te escondas de teu irmão. Então diz, seja misericordioso, generoso, bondoso, ajude as pessoas, aos pobres, aos que estão desnudos, os que estão com fome e os que sofrem. Hoje em dia diríamos orar também por todas aquelas pessoas que sofrem perigos, atentados, catástrofes, tantas coisas que acontecem no mundo. Então orar por eles, pedir a Deus, falar da palavra do Senhor às pessoas que estão sofrendo, para que as pessoas creiam em Deus, confiem em Deus e Deus os abençoe. Então hoje em dia há muitas necessidades para ajudar as pessoas, que não é como naquela época, que era somente dar comida e roupa. Hoje há tantas necessidades, além da comida e da roupa e da casa, outras necessidades, que se as pessoas estão carecendo e sofrendo, portanto, Deus espera de nós que nós ofereçamos, que nós demos. Mas já que Deus diz, primeiro vocês tenham a mim em seu coração, para depois dar às pessoas. E diz que este era o verdadeiro jejum que o Senhor tinha escolhido, e que o povo de Israel na antiguidade distorceu. E eles pensavam que jejuar era somente não beber água durante um dia, nem comer durante um dia. E que este era o jejum, e o Senhor disse, em seus corações, vocês fazendo todos os tipos de maldades, todos os tipos de pecados. E isso não é jejum. Isso não é o jejum. Portanto, que nós hoje, o que diríamos? Colocamos também o mesmo e dizemos que estamos todos os dias sem comer nem beber? Jejuando, e que meu coração anda em rancores, ódios, invejas, cobiças, avarezas. E se no meu coração eu ando assim, vocês acham que esse jejum agrada a Deus? Não agrada a Deus. Se ando em fofocas, em faladerias, murmurações, mentindo às pessoas, enganando as pessoas, este jejum não é válido diante de Deus. O que você está fazendo é passar fome e adoecer fisicamente. E aqui o Senhor diz, depois de que façam este verdadeiro jejum,
que é fazer obras boas, fazer ações justas. Este é o verdadeiro jejum, dizia o Senhor. Diz depois disso, então, tua luz brotará como alva, assim tua cura será vista rapidamente, e tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então invocarás, e o Senhor te ouvirá. Sim, vem. Primeiro temos que viver uma vida santa e reta. Quando o homem e uma mulher têm um coração limpo diante de Deus, uma vida santa, reta, justa diante de Deus, sim, pode fazer este jejum físico. E diz que então Deus imediatamente o escuta e diz então invocarás e o Senhor te ouvirá. Clamarás e dirás a ele, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar da maldade, e se partires o pão com quem tem fome, e saciares a alma aflita, e a luz brotará das trevas, e tua escuridão será como o meio-dia, o Senhor te guiará continuamente, e na estiagem, ou nas necessidades, ou nos dias ruins, nos dias de necessidades, diz, saciará a tua alma e dará vigor aos teus ossos, e será como um horto regado e como um manancial, onde as águas nunca faltam. Quer dizer, as bênçãos de Deus. Mas sim, vem que para fazer este jejum tem que estar como? Perfeito diante de Deus, o coração, a consciência. Quando alguém diga, eu estou bem, sou perfeito, minha consciência está limpa, farei meu jejum, não beberei água, nem comerei comida neste dia, porque vou me dedicar a Deus e farei alguma petição ao Senhor, e diz que Deus imediatamente entra o que é nos escutar e abençoar-nos. Então, se alguém diz, não, minha consciência não está apta, para que vou passar fome? O que vou passar é fazer passar fome. E vou adoecer-me. E Deus não me ouvirá. E Deus não me responderá. Portanto, é melhor ter uma consciência limpa diante de Deus, que é o que se chama o coração limpo. O Senhor diz num salmo, quem estará no meu tabernáculo? Quem estará no monte da santidade? O limpo de mãos e o quê? E puro de coração. Esse, se não estamos assim, para que passar fome? Quando estejamos bem, então sim, faremos muitas coisas, porque Deus nos ajudará, nos ensinará e aprovará muitas coisas. Então, pois este é o verdadeiro jejum, para que vocês voltem e leiam, quando tenham seu tempo, leiam Isaías 58, que fala do verdadeiro jejum para Deus. E este jejum aplica para hoje no Evangelho de Cristo Jesus. Seguimos adiante, outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa. Promessa do Senhor que estaria diante da sua serva fazendo uma pergunta, se me permite. Tenho uma pergunta no livro de João, capítulo 10. Sim, irmão, no verso 14, 15 e 16. Em João, capítulo 10, verso 14, 15 e 16. Sim, pode ler. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas, e de minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também devo trazê-las. Elas ouvirão minha voz, e haverá somente um rebanho e somente um pastor. Meu pensamento que eu entendo é que esta profecia se cumpre quando o Senhor dá a ordem ao apóstolo Pedro que vá ao centurião pregar o evangelho, e foi o primeiro gentil naquela época que conheceu o evangelho. Posteriormente, o apóstolo Paulo continua com o trabalho que Pedro deixou para trás por circunstâncias que não conhecemos, mas o apóstolo Paulo como que quis pregar aos judeus e o rejeitaram, e o apóstolo Paulo disse, não vou ao melhor aos gentios, porque eles me escutarão, porque eles conhecerão e crerão no evangelho de Jesus Cristo. Mas acontece, irmã, que esta igreja
por motivos e circunstâncias da vida de guerras, ou pelo materialismo que o Senhor profetizou anteriormente sobre estes versículos, a igreja desaparece. O Espírito Santo se mantém, mas a igreja como que fica um tempo em silêncio. Hoje em dia, irmã Maria Luísa, minha pergunta é, se estes versículos, esta profecia que o Senhor estava falando, se estava falando desta igreja primitiva, destes outros que ele tinha, por consideração, ou está falando de hoje em dia, desta igreja que o Senhor levantou por estes 42 anos, nos quais foram de tanta bênção para o mundo inteiro. Faço esta pergunta porque o Senhor me deu um sonho, onde eu estava diante da senhora e lhe fazia esta pergunta, mas acordo no momento em que a senhora ia me responder. Bem, lhe colocou um trabalhinho, Senhor. Me desperto com este versículo, versículo 16, e eu busquei na Bíblia, e o Senhor em profecia me disse, meu filho, prepara esta pergunta, porque muito em breve estará diante de minha serva, a qual estarei ensinando sobre a pergunta que farás. Irmã Maria Luísa, venho de outras denominações, estou há 6 anos na igreja, e conheci que esta é a igreja do Senhor. É aqui onde se encontra a paz, a mudança de vida e o respaldo de Deus, e que Deus realmente existe neste lugar. Esta é minha pergunta, irmã, que Deus abençoe. Glória a Deus, a honra para nosso Deus, a glória para nosso Deus. Que formoso é recordar, faz quase como 45 anos, recordar quando o Espírito Santo dizia, congreguem-se e não vão a se unir nem se aliar com denominações, porque vocês teriam que ser submetidos aos regulamentos dos dirigentes. Mas se vocês se congregam e são assim independentes, eu serei quem governará. Eu serei quem os dirigirei, eu os ensinarei e me encarregarei de converter os corações e trazê-los. Estas são frases do Espírito Santo naquela época e que até o dia de hoje nós estamos desfrutando destas maravilhosas promessas do Senhor, esta palavra do Senhor. E aqui no verso 16 o Senhor Jesus dizia, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Este aprisco estava referindo-se a seus apóstolos e todas as pessoas que até aquele dia tinham se convertido e estavam escutando ao Senhor e criam no Senhor Jesus. E seus apóstolos, que já era a igreja do Senhor também. E o Senhor lhes dizia, este é o aprisco, mas eu tenho outras ovelhas, os gentios. Aquelas também eu devo trazer, os gentios, sim, haverá um rebanho e um pastor. Isso desde aquela época, já faz mais de 2000 anos, até o dia de hoje, é um rebanho e um pastor. E o Senhor quer formar seu rebanho, sua igreja, com pessoas de muitas nações, portanto já não são judeus israelitas, nem gentios, mas que são as pessoas de muitas nações que crerão no Senhor, e eles serão a igreja, o povo do Senhor, eles serão este rebanho de ovelhas. E estamos começando, realmente nós estamos começando, sempre dizemos que estamos em fraldas, porque realmente muito pouquinho, 45 anos é muito pouco. Em 45 anos, aqui estamos apenas começando a abrir os olhos para o mundo, a começar a ver muitas coisas, a compreender a Deus, a entender a Deus, compreender seus caminhos, sua palavra. Antigamente o Senhor nos falava, dava revelações, não entendíamos, não sabíamos interpretar os sonhos, as visões, as profecias, mas o Senhor nos levou na sua mão até o dia de hoje,
nos tem e nos está ensinando, nos está guiando, nos está orientando, nos está respaldando. E eu sei que a igreja do Senhor seguirá até o final, porque Ele prometeu. Pobrezinho aqueles que sofreram ao melhor a perseguição um dia por pregar a verdadeira palavra de Deus. Pobrezinhos deles, mas não tão pobrezinho no físico, porque a perseguição será como que houve no princípio, quando os apóstolos foram sacrificados por pregar o evangelho, a palavra do Senhor, mas eles estão com Deus, reinando, desfrutando. Sofreu a carne, a matéria, mas eles vivem com o Senhor desfrutando. Assim, os futuros desta igreja, com certeza, um dia viverão também perseguições e, ao melhor, também sacrifícios, como houve no princípio. Mas aí, com Deus, estaremos todos na eternidade. Isso é o formoso. Porque isso sim, quando a igreja esteja no seu esplendor no mundo, pois será perseguida por este grande inimigo, que colocará nações e governo, não sabemos, entes governamentais, ou que estará mais colocando o inimigo contra a igreja, para destruí-la, para fazer males, mas a igreja do Senhor seguirá adiante, porque o Senhor assim o disse. O formoso é o respaldo que o Senhor está dando. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, vamos entendendo, assim mesmo o Senhor nos está dando também. Portanto, temos que lutar para sermos mais inteligentes, porque diz o Senhor que o que mais sabe, Deus mais dá, mas também mais cobra. Mas lutando aqui por entender e compreender mais o caminho do Senhor, para que Deus mais se manifeste em sua igreja. Agradecemos ao Senhor por isso. Que alegria! Bem, já o Senhor sabe que somos bebês ainda. Seguimos sim, irmão? Boa noite, irmã Maria Luísa. Receba uma cordial saudação dos irmãos de Prado Veraniego, Bogotá, na Colômbia. É de grande alegria e felicidade poder fazer esta pergunta. Minha pergunta se encontra em Números 35, versículos do 9 ao 12. Se me permite, em Números, capítulo 35, sim. Versículos do 9 ao 12. Sim. Versículo 9 diz: falou mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, quando passardes do Jordão, a terra de Canaã, escolhereis para vós cidades que vos sirvam de refúgio, para que ali se acolha o homicida que matar a alguém sem intenção. Estas cidades serão para vos refugiardes do vingador de sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. Em vários versículos da Bíblia, como em Deuteronômio 19, Números 35, Josué 20, em Deuteronômio capítulo 4, fala sobre as cidades de refúgio. Minha pergunta é se estas cidades de refúgio eram simplesmente algo material ou tinham alguma representação na parte espiritual, e o que representa o vingador de sangue que fala que a congregação o julga. Isso a quem corresponde quando fala que a congregação julgava naquela época? Bem, as cidades de refúgio existiram fisicamente, foram cidades que Deus ordenou a Moisés que construíssem, e que aí é como que hoje se chama o exílio político, que uma pessoa de repente é perseguida politicamente, vai a outro país, tem exílio e lá recebe, então é protegida a sua vida lá. Então, isso aconteceu aqui com as cidades de refúgio. Eram cidades porque diz que no povo de Israel, talvez por acidente ou sem intenção, um homem dava morte a outro e tirava a vida de outra pessoa, mas não porque ele quis tirar a vida, mas foi algo acidental. Sem nenhuma intenção, de repente, ele tirou a vida daquela pessoa. Então Deus queria protegê-lo, porque na lei de Moisés dizia que um homicida deveria ser morto, e o castigo para o homicida era a morte, era a pena de morte. Mas, se esta pessoa, sem intenção, tirou a vida de outra pessoa, então não era justo que ele morresse para pagar, pois, este delito que cometeu. E Deus dizia:
vão para as cidades de refúgio. Se entram para viver nesta cidade, lá ninguém pode entrar para julgá-lo, nem levá-lo à prisão, nem muito menos da pena de morte. Você está seguro e protegido nesta cidade, mas você não pode sair desta cidade, sempre quando lá em Jerusalém ou na outra cidade em Israel esteja ainda vivendo o juiz ou a pessoa familiar do morto que está cobrando. Por este morto está aí e quer se vingar, quer vingar o sangue do seu familiar morto enquanto que esta pessoa viva. Não pode o outro sair desta cidade, porque então corre perigo. Quando esta pessoa já não exista, e ainda o próprio juiz que eu ia condenar já não exista, mas que venha outro juiz diferente, então você já pode sair da cidade de refúgio. Isso poderia durar muitos anos, poderia durar 10, 20, 30 anos. E por isso diz que se o vingador morre, então já o outro fica livre, pode sair da cidade para viver já livremente em todo o território. Isso foi algo que existiu, não tem nenhuma representação simbólica para hoje, mas aí vemos a misericórdia de Deus, porque acontece na vida muitos acidentes, onde alguém tira a vida do outro, mas sem culpa, sem intenção. E Deus, então, queria ter misericórdia desta pessoa e dar uma oportunidade. Isso era o que acontecia enquanto as cidades de refúgio. Bem, seguimos adiante. Boa noite, irmã Maria Luísa. É uma grande bênção estar diante de sua presença. A senhora é uma grande motivação para seguir a Deus. Se me permite, tenho uma pergunta e a senhora nos ensinou que nossa prioridade é dar primeiro lugar a Deus em tudo, começando por nós mesmos, em nossos desejos, em todo o resto. E como nós podemos identificar quando estamos dando primeiro lugar a Deus, quando estamos agradando, e não dar desculpas em nossa mentalidade, justificar-nos naquilo que estamos fazendo, pensando que estamos bem. Que como identificar de que você sim está cumprindo em dar o primeiro lugar a Deus? Ou, de repente, não é justificar, mas ao melhor, como reconhecermos, como conhecemos ou como saberemos se eu estou dando o primeiro lugar a Deus ou não. Não porque eu justificasse, não. Porque justificar-se seria dizer, Senhor, eu te dou o primeiro lugar. Porque isso, porque aquilo, não. Para nós descobrir o que há em nossa vida, em nosso ser, o que fazemos, isso diz nossa consciência, porque na vida acontecem tantas coisas, as pessoas vivem suas ocupações, cada pessoa tem uma distração na sua vida, o trabalho, o estudo, a família, bem, a sociedade, muitas coisas. E as pessoas, então, se distraem em todos estes assuntos, coisas materiais da vida. Vivem distraídos, pensando nas viagens, no dinheiro, em comprar, em vender, que eu tenho que fazer aquilo. E se esquecem de Deus. Seu coração está ocupado em todos estes assuntos. E se esquecem do Senhor. Isso que se chama não dar o primeiro lugar a Deus. Mas, de repente, aquelas pessoas que ainda que tenham muitas distrações em sua vida, compromissos, trabalhos, projetos, idas e vindas, sair, entrar, mas em seu coração sempre está amando a Deus, dizendo a Deus, tenho que agradá-lo, a Deus tenho que honrá-lo, onde quer que você esteja, ou vá, ou trabalhe, ou atue, Deus sempre com você, porque você, o seu desejo é dar este primeiro lugar, que Deus vem primeiro e que Deus vale, e que eu tenho que abandonar aquilo, e que é Deus primeiro. Dar o primeiro lugar a Deus é desprender-nos de tudo que é materialismo, e o materialismo não é pensar no dinheiro. O materialismo, por exemplo, são estas festas. Coloquemos uma ilustração a estas festas que estão acontecendo nesta semana. Uma pessoa que é materialista, então tem que ir para celebrar a festa. Isso faz o materialista.
falando aqui dos crentes, que de repente entre os crentes hajam pessoas materialistas, dizem, não, é que eu tenho que celebrar a festa, porque é que isso é a tradição, é o costume? Então aí não está dando o primeiro lugar a Deus, mas está pensando nas coisas materiais. E a pessoa então vive preocupada, não é que eu não tenho dinheiro, tenho que conseguir emprestado, preciso de um crédito, ou que alguém me empreste dinheiro, mas é que a festa deve se realizar, tenho que cumprir com os compromissos. Então se esqueceu que não está dando o primeiro lugar a Deus. O trabalho, o estudo e outros compromissos sociais da vida roubam de você também esta estabilidade espiritual e lhe tira o primeiro lugar a Deus, porque você se distrai em tudo aquilo e não está atento em agradar a Deus, em tirar do seu coração tudo isso, pois é muito bom comer, é muito bom viajar, é muito bom ir para a praia, é muito bom, tudo isso é muito bom e bonito. Mas não tenha você isso no seu coração, senão que se você pode desfrutar ou desfruta, e se você não pode, pois dá na mesma, sente da mesma forma. Mas a pessoa materialista o tem aqui no seu coração, não, é o que eu tenho que fazer, porque não vivi, não desfrutei, então me sinto muito mal, porque não desfrutei, porque me faz falta, porque não sei isso, não posso viver. Isso se chama materialismo aqui no coração. Mas quando aqui no coração não há este materialismo, então bem, se pude comer, comi, se não comi, e nada mesmo que não tenha comido, não sinto nada. Porque é Deus primeiro, porque para mim as coisas da vida não me interessam. Vivê-las, desfrutá-las, tê-las. Se tenho a oportunidade eu faço, se não, dá na mesma, sinto o mesmo, porque é Deus quem está habitando no meu coração. Então todo o resto material que eu faço na vida, eu deixo de fazer, tudo é acrescentado, são coisas acrescentadas que vêm a nós. Mas que se há pessoas que gostam de um teatro, gostam de ir a um teatro, vão ao seu teatro, mas no dia em que você não pôde ir ao teatro, não se sinta mal, porque diz, não, me sinto mal, não fui, eu tenho que ir ao teatro, eu tenho costume. Não, é que se não vejo esta obra teatral, não estou então na moda do todo o último que está acontecendo. Se não vejo este filme, não estou em nada. Não, eu tenho que ver o filme. Todos viram este filme, eu não vi. Então se desespere, se angustie, lhe faz falta. Mas o que não é materialista, se vê o filme bem e se não viu, igual. Não sente nada, porque não há materialismo, porque aqui está é Deus. E quando Deus está aqui, tudo que fazemos e vivemos são coisas externas, de fora, que passam por nossa vida, e se não passam, dá na mesma, não sentimos nada, não sentimos nem tristeza nem emoção, porque isso já não está em mim, não está aqui dentro de mim. Se comi bem, se não comi, o mesmo. Se viajei bem, se não viajei, o mesmo. Se fui à praia muito bem, se não fui, o mesmo. Sou igual. Deus está aqui no meu coração e nada destas coisas me fazem falta. Mas, se tenho a oportunidade de fazê-la, de desfrutar e de vivê-las, pois as faço, é isso. É isso, temos que aprender a distinguir o que é o materialismo, o que é ter a Deus, ou pelo menos dar o primeiro lugar a Deus em nosso coração. Que nada das coisas do mundo me mudem. Que eu não me sinta mal por não viver, praticar ou desfrutar algo do mundo, mas que se eu fiz muito bem e se não fiz o mesmo. Isso é que o Senhor Jesus também esteve ensinando. O Senhor Jesus os ensinava e dizia, o que há no coração, diz, da abundância do coração é o que fala a boca. Então, na abundância do nosso coração deve estar é Deus. Deus. E dizer, Senhor, se eu posso bem, obrigada, Senhor. Se tu me dás de presente uma roupa de muito valor,
adornada com pérolas ou diamantes, bem, obrigada, me deste, mas se tu não me dás esta roupa, mas me dá algo muito simples, também dá na mesma, Senhor. Obrigada. Que não tenhamos estas ambições em nosso coração, porque isso nos rouba o ter a Deus em primeiro lugar. Tomara eu tenha me feito entender, porque realmente isso é muito complexo de explicar. Isso sobre o materialismo é muito complexo de explicar. Sim, irmão. Boa noite, irmã Maria Luísa. Tenho duas perguntas. A primeira se encontra em Gênesis 9:24. Sim, irmão, pode ler. Gênesis 9:24. Êxodo, me desculpe. Êxodo 9:24. Sim. Sim, irmão. Houve, pois, chuva de granizo e fogo muito grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que foi habitada. E também quero ler no livro de Apocalipse, que fala basicamente o mesmo. Sim, Apocalipse 8, versículo 7. Sim. Diz: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo mesclados com sangue, lançados em seguida sobre a terra, e a terça parte das árvores se queimou, assim como toda a erva verde. Irmã Maria Luísa, a senhora nos ensinou que estamos no toque da 7ª trombeta. Eu gostaria de saber se esta praga do granizo é a mesma do Egito. Provavelmente. Porque no toque das 6 trombetas, porque diz que os 7 anjos tocaram 7 trombetas, no toque de cada trombeta, narra os acontecimentos que houveram em nível mundial ou em nível universal do universo. E logo na 7ª trombeta é que estamos nós vivendo, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo e a pregação do seu Evangelho. Portanto, nestas trombetas, todas as coisas que aconteceram são coisas que sucederam desde aquela época e que vieram suceder através dos séculos e aconteceram até o dia de hoje, tudo. O que as 6 trombetas, tudo que se deu nessas 6 trombetas, tudo isso, viveu a humanidade em algum momento, em alguma situação ou em alguma época. E já nesta 7ª trombeta que aqui estamos, diz que já é o final e que somente resta que o evangelho verdadeiro do Senhor se pregue em todo mundo, e ao melhor que venha a perseguição também para os filhos de Deus, porque pois vemos que os filhos de Deus também serão perseguidos no final, para o final. Ao melhor nós, pois, não veremos isso, mas eles, aqui como em Apocalipse, que todos aqueles que sofreram pela causa do Senhor Jesus Cristo, que serão galardoados, serão premiados com Deus. E nesta 7ª trombeta é isso que faz falta, que o evangelho puro do Senhor se pregue todo mundo, que Deus se manifeste, que o mundo saiba que existe Deus, que o mundo saiba que Deus faz milagres e sinais, e depois diz que virá o Senhor nas nuvens. Já desta 7ª trombeta, já levamos mais de 2000 anos, 2015 anos, já que se está pregando o Evangelho do Senhor, a manifestação do Espírito Santo, é que nós estamos privilegiados, reunidos com o Senhor. Deus aqui nos buscou, nos chamou, nos escolheu, nos tem aqui para a sua obra, para os planos que Ele tem, para continuar fazendo esta obra evangelizadora. De bem, não sabemos quanto tempo mais reste, o que nos interessa é que enquanto vivamos, façamos a vontade de Deus e agrademos a Deus e sejamos fiéis até a morte, até a nossa morte. Ser fiel, e que deixemos aos futuros o exemplo e o testemunho das coisas grandes e bonitas que Deus pode nos dar na vida. Que todos os que virão as gerações
amem a Deus e conheçam a este Deus verdadeiro, e que a igreja do Senhor seguirá porque Ele o prometeu. Isto é formoso, portanto, não nos preocupemos pelo que vai acontecer, o que acontecerá, e males acontecerão. Não, preocupemo-nos por agradar a Deus, por ter a Deus em nosso coração. E o Senhor estará sempre conosco, ajudando-nos em tudo, porque Ele nunca nos deixará desamparados. E nos Salmos Ele faz a promessa que Ele nunca desamparará o justo. Então, estamos na mão do Senhor. Bem, uma última pergunta. A última pergunta, irmã, boa noite. Que o Senhor abençoe a todos. Irmã Maria Luísa, os irmãos congregados hoje na nossa igreja de Margate, lhes damos uma cordial saudação. Bem-vinda, senhora, e a todos os irmãos que a acompanham, desejando que a cada instante o Senhor a cubra de bênçãos. Irmã, tenho uma pergunta, e para isso tomei como referência Lucas 17, versos do 11 ao 17. Lucas 17, do 11 ao 17. Sim, posso ler, irmã? Obrigada, irmã. Indo Jesus para Jerusalém, passava entre Samaria e Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Quando ele os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, foram limpos. Então um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e se prostrou com o rosto em terra, a seus pés, dando-lhe graças. Esse era samaritano. Tomando a palavra, Jesus disse: Não eram 10 os que foram limpos? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levanta-te e prossegue teu caminho, tua fé te curou. Irmã, tenho conhecimento por ensinamento da igreja que um dos nossos deveres cristãos é confessar ao Senhor, e o fazemos através de testificar. Às quintas-feiras e nos domingos temos ensinamentos. Estes versículos o apóstolo narra que o Senhor sanou a 10 leprosos, que só um deu a glória ao Senhor. O Senhor, em meio à sua igreja, obrou milagres, obrou grandezas em cada um de nós, mas por timidez, por temor às pessoas, por qualquer outro motivo, nós guardamos o cumprimento das promessas do Senhor e não testificamos, não cumprimos com este dever. Minha pergunta, irmã, é: até que ponto o não exercer este dever cristão estanca a nossa vida espiritual? Se nos pode ensinar a respeito, irmão, obrigada, que a senhora continue abençoando. Bem, pois os testemunhos edificam a vida espiritual. E é importante, pois, dar o testemunho para que as pessoas que escutam, sua fé aumente, a confiança em Deus, a crença em Deus aumente também, sua vida espiritual se edifica, e isto é uma forma também de evangelizar. A irmã diz que confessar a Deus é quando se dá testemunho, mas não. Confessar a Deus é quando também eu falo a alguém que vou a uma igreja. Eu vou a uma igreja onde Deus se manifesta, onde Deus fala, onde Deus faz milagres. Quando eu digo isso a alguém, um vizinho, uma amizade, ou a uma pessoa próxima, do trabalho, no estudo, aí estou confessando a Cristo Jesus. Estou confessando ao Senhor. Falando que eu estou numa igreja, que Deus aí se manifesta desta forma também, confessamos ao Senhor. E os testemunhos, pois a irmã diz que há pessoas que têm timidez, com certeza tem vergonha de falar, tem timidez. Escreva seu testemunho e dê ao pastor, aos irmãos que profetizam, para que eles deem um testemunho por você se tem timidez, mas realmente sim é importante testificar, porque isso é
para proveito espiritual de todos os crentes. Bem, aqui, irmã, me solicita que lhe permita fazer uma pergunta. Fazer estas perguntas que tantas pessoas no mundo que a senhora visite, tantos povos, tantas pequenas congregações, mas grandes em Deus, e ter a fortuna que a senhora esteja tão próxima a nós, de forma tão frequente, isso não tem preço, e talvez não entendamos essa grandeza que Deus nos permite ter com a senhora aqui hoje, mas Deus a abençoe. E minha pergunta, tenho 3 perguntas rápidas. 3 perguntas? Não, mas são pequenas. Eu aqui meia hora respondendo cada uma. Não. Bem, a senhora sempre diz que Deus quis se recriar na criação dos seres humanos, que já Ele tudo tem feito, e já o fim do mundo. E então, sabendo que estas coisas foram assim, que nós já estávamos predestinados para estar neste mundo e viver estas coisas, com certeza, sendo a senhora este ministério tão grande de Deus na terra, esta nova geração da igreja, e que foi este apogeu maior que o primeiro, Deus já tinha planejado a senhora para exercer, para servir a Ele e para estar dirigindo com o Espírito Santo e levantando esta igreja em meio dos tempos. No capítulo 12, a mim me impressiona muito o testemunho que sempre levo de um rapaz na Espanha que tinha um espírito de homossexualismo, que tinha até se operado e Deus o libertou. Era de Cali. Deus o libertou, teve que passar muitas coisas, mas Deus o libertou. E teve uma enfermidade onde ele se inchou muito, e ele disse que ele estava muito mal, e se deitou e tinha muita dor, e teve um sonho onde ele via e escutava, aí vem a senhora, aí vem a grande senhora, e quando ele olhou, era a senhora, como está no capítulo 12 de Apocalipse, onde diz, viu um grande sinal, e diz, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés. Eu sei que é esta a representação da sua igreja, mas Deus quis que essa representação fosse feminina, assim como a senhora é uma mulher. E aqui em Mateus diz... Desculpa-me. A pergunta é, uma das perguntas é, dizia o Senhor Jesus em Mateus capítulo 23, versículo número 9, diz, e a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é vosso Pai, é o que está nos céus. Se ele tivesse colocado um homem como este ministério tão grande como a senhora, talvez haveria, como muitos chamam a senhora mãe, diz a ninguém chameis pai, e nós sabemos que a senhora é nossa mãe espiritual. Eu gostaria de saber, uma das perguntas, por que Jesus Cristo diz que a ninguém chameis pai? Porque somente um é vosso pai? Porque, obviamente, porque Deus é um só, mas este ressaltamento aí, porque muitas congregações, eu penso que por isso ele colocou a senhora como uma mulher, porque não houvesse esta comparação direta entre Deus, homem, e esta mulher, a igreja, como ele colocou. E a outra pergunta é que aqui em Mateus dizia, de toda palavra ociosa, dizia o Senhor Jesus Cristo em Mateus 12, 36, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem darão conta no dia do juízo. Toda palavra ociosa, é muito grande esta palavra ocioso, porque muitas vezes estamos enraivecidos. Eu escutei pessoas da igreja que se enraivecem ou dizem coisas. Eu digo, mas não diga isso.
E isso não está correto. São coisas que talvez não colocam atenção, mas quando eu li esta parte que de toda palavra ociosa o homem dará conta. Cada palavra que dizemos pode representar, não sei, uma ofensa para Deus de repente, se o dizemos em um momento de raiva, e dará conta disso? Ainda que tenha feito coisas boas, que esteve bem, mas se diz essa palavra, terá que responder por estas palavras. E a outra pergunta é como ensinar aos jovens ou às crianças como ler a Bíblia. Como ler a Bíblia. A uma criança como ler a Bíblia? Sim, digamos. Eu leio, minha filha, a Bíblia, mas isso é uma pergunta que eu quis fazer, mas é uma pergunta muito boa, porque muitas crianças crescem na igreja e ao melhor eles não têm sabedoria para ler a Bíblia, mas de repente o que eu faço é que leio. Eles vão aprendendo pouco a pouco, as crianças vão aprendendo à medida que eles trazem à igreja, assim como aprendem a ler e escrever, igual. Assim, da Bíblia também, as crianças vão aprendendo, vão crescendo, vão amadurecendo, vão aprendendo a ler, e os que Deus tenha escolhido para que sirvam ao Senhor, pois se interessarão mais pelas coisas de Deus. Haverão outros que não se interessam tanto, mas bem, se Deus os tem chamado, pois o dia chegará em que servirão a Deus. Há muitas crianças que nascem na igreja e chegam à adolescência, vão para o mundo, se esquecem da igreja, depois voltam novamente. Portanto, aí ficou no seu coração tudo que aprenderam na sua infância sobre Deus. E os das palavras ociosas, recordemos que o Senhor Jesus Cristo, quando estava em meio do povo de Israel, os judeus, pregando a palavra, haviam os fariseus e os saduceus e todos aqueles que eram inimigos do Senhor, e eles falavam, criticavam e murmuravam, e diziam muitas coisas que ofendiam contra o Senhor e contra a sua doutrina, a sua pregação. E a isso era o que o Senhor estava se referindo à ociosidade. E por isso ele lhes dizia: cuidassem de se falar tudo isso, e medissem suas palavras, e olhassem muito bem o que estavam expressando, porque de todas estas besteiras, como dizia o Senhor, que tem demônio, é que por Belzebu que está fazendo estes milagres, ou expulsando estes demônios. Estas eram essas palavras ociosas. O Senhor diz: por estas palavras de vocês, Deus um dia lhes cobrará, lhes perguntará e os castigará, porque vocês não mediram o seu vocabulário, não se cuidaram, mas falaram com insensatez, sem pensar, sem raciocinar. Então tudo isso o Senhor estava ensinando referente a que ele era muito criticado e o condenavam e falavam muitas coisas que não eram, até testemunhas falsas levantaram contra o Senhor. Então eles, falando isso, eram as ociosidades que Deus diz que estaria castigando. Mas nós, hoje em dia, em nossa vida cotidiana, com certeza, a Deus não lhe agradará que nós também falemos, de repente, as palavras obscenas, o de maldizer, ou seja, insultar uma pessoa, ofender alguém, maldizer alguém, sem razão alguma. Talvez também isso, Deus também leve em conta, nos cobre, nos castigue por isso. Não lhe agrada ao Senhor este comportamento. Por isso, em Tessalonicense, eu creio que não haja em vós estas palavras, nem maldizeres, que temos que nos cuidar como seguidores do Evangelho do Senhor, cuidar do nosso vocabulário e não estar maldizendo nem igualando com o mundo, com suas faladorias que eles usam. E isso também, pois já o Espírito Santo, através dos apóstolos, nos ensinou estas coisas que estão aí escritas. Talvez também a isso o Senhor Jesus Cristo se referia. E qual era outra pergunta, a primeira que me fez? Se Deus já tinha preparado tudo, um plano perfeito, chamando a sua igreja mulher e a senhora, você diz que o Senhor dizia: não digam pai, se somente um é o Pai que está nos céus, a ninguém chamem mestre.
E por isso a Senhora, nossa mestre, nossa mãe, o Senhor repete as profecias, exaltando que assim é, que não colocou um nome, assim como a Senhora está, porque com certeza Deus tinha este plano que fosse uma igreja representação mulher, para que tudo ele fosse o único. Mas a Senhora, eu penso que o Senhor a mim me colocou mais como uma pedra de tropeço no caminho de muitos homens que são machistas. Há muitos homens no mundo, em nível mundial, líderes que são machistas e líderes religiosos, eles são muito machistas. Há muitas religiões que são machistas e talvez Deus o fez, foi com este propósito, de colocar a pedra em um caminho para que tropece, para que se enraivessem, para que se enfureçam e não aceitem. Mas aqui o importante é o poder de Deus manifestado. Isto é importante, que o poder de Deus se manifeste. Portanto, estes líderes que há no mundo religioso, que não querem saber de mulheres, eles um dia verão que Deus sim se manifesta conosco e que eles que dizem saber tanto e que não querem saber nada das mulheres, que somente são os homens, perceberão que Deus não os respaldará, Deus não os usará, não estará com eles, estarão fracassando em todos os seus, em todo o que empreendam em seus empreendimentos espirituais, religiosos e doutrina do que seja. Então eles estarão fracassando nisso e terão um dia que aceitar, porque a forma discriminada da mulher que Deus permitiu, pois desde o princípio no povo de Israel, que a mulher não tinha voz nem voto, mas eram somente os homens, inclusive os homens eram os únicos que podiam orar no templo, glorificar a Deus eram os homens. A mulher, Deus nunca exigiu nada, mas já no Evangelho do Senhor Jesus Cristo houve uma mudança, uma transformação, uma mudança aparentemente brusca para a humanidade. E isso é o que as pessoas não perdoam. O povo de Israel na antiguidade, o povo da antiguidade não perdoou que o Senhor Jesus levasse em conta as mulheres. Olhem todos os contos, todas as histórias que inventa do Senhor Jesus, por ter falado com as mulheres, e os escândalos que se formaram naquela época, porque o Senhor estava falando com a samaritana, porque estava uma mulher, diz que chegou a ungir os pés. Então isso foi um escândalo por causa, digamos, não do machismo, mas essa era a cultura que a mulher era discriminada. E o Senhor Jesus veio para transformar e mudar, e o Espírito Santo se encarregou de colocar em alto também a mulher, de dar a importância à mulher da mesma forma que ao homem, quanto ao espiritual, enquanto à busca de Deus. E por isso que no dia de Pentecostes havia mulheres também no aposento alto, e eles também receberam o Espírito Santo e receberam os dons, e é quando já todos percebem que para a mulher também havia participação do Espírito Santo. Ainda que vemos que às vezes o apóstolo Paulo, com muito sigilo, com muita sutileza, ele tratava de ocultar e de dissimular que a mulher estava participando, porque se lhe viria todo o resto contra ele para atacá-lo, ou dar-lhe morte, ou dar liberdade ao trabalho da mulher. Contudo, ele, em alguns casos, estava ressaltando algumas mulheres que estavam trabalhando ombro a ombro com os apóstolos. Então, isso no princípio foi muita polêmica, foi muito difícil, mas à medida que se passaram-se os anos, até agora já passaram-se mais de 2000 anos e ainda está essa discriminação e ainda está isso de que não se aceitam mulheres. E há religiões que não aceitam as mulheres. Mas o Senhor fez uma promessa. Eu me lembro que faz como uns 30 anos ou 35, o Senhor dizia, eu estarei usando a mulher da mesma forma que o varão, lhes darei os dons e estarei usando e trabalharão igual, dizia o Senhor. Porque muitas religiões, até no dia de hoje, ainda rejeitam e colocam de lado as mulheres. Mas aqui o que vale é a forma como Deus se manifesta.
E aquele que diz que não, que a mulher não e o homem sim, então eu diria, vamos ver, homem, onde estão os seus dons, onde está o seu respaldo que Deus te deu, onde está o poder que tu tens de Deus, comparado com aquela mulher com que Deus está usando. Então seria como pergunta, mas nós não vamos questionar, nem entrar em conflitos, nem brigas com ninguém. Nós estamos aqui servindo a Deus e obedecendo a Deus no que Ele nos ordenou, trabalhando como Ele nos ordenou, e o resto Deus o fará, e os demais perceberão e escutarão e verão a obra de Deus. Isso é o importante. E também sabe o que é tão importante? Que há muitos líderes religiosos, muitas pessoas estudiosas nas religiões, estão impressionados conosco, com a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, e estão impressionados porque diz que nossa igreja é um fenômeno, porque há muitas igrejas no mundo, mais ou menos haverão 1000 igrejas em diferentes países, e dizem, como fazem para estar unidos? Como fazem para ser um? Que todos creiam, que todos se submetam, que todos se sujeitem? Como fazem? Porque nas denominações e nas religiões que conhecemos, cada religião, o pastor é o dono da sua congregação. Todos são independentes e cada congregação tem seu pastor, eles são independentes. E vocês, como assim? Que todos são um, todos pregando, escutando o mesmo, submetidos e fazendo as mesmas coisas. Isso é um fenômeno. Isso estão admirados, os demais religiosos estão impressionados e eles não entendem por quê. Vocês sabem por que é, não? Porque o Espírito Santo, que governa a vocês, governa a mim e governa a todos os que estão nos restos dos países, o Espírito Santo falando a você, falando a mim, nos une, nos está unindo, Senhor, com estes laços. A todos nos tem como assim, como uma rede, nos tem o Senhor, através do Espírito Santo e dos dons. Se não fosse pelo Espírito Santo, pois cada um de nós aqui, esta congregação, seria um povo independente, todos independentes e cada um fazendo o que melhor lhe pareça. Assim é. Mas, como o Espírito Santo é quem nos está ensinando, nos governa, nos dirige, pois então somos um só, como diz o coro, somos um em Cristo, somos um, a unidade. Isso que se chama unidade do Espírito. Agradecemos ao nosso Deus, agradecemos ao Senhor e vamos orar ao Senhor e agradecer ao nosso Deus por esta unidade e porque Ele nos está governando e nosso Deus está aqui ensinando-nos. E se alguém quer sair dos parâmetros ou alguém quer extraviar-se, o Senhor imediatamente entra para fazer um chamado de atenção. Entra Deus para ensinar, guiar e orientar. Porque estás assim, porque és rebelde. Volte, obedeça, tem que estar aqui. É o Senhor que nos tem aqui, submetidos a Ele. Que formoso! O Senhor é quem nos tem aqui, todos unidos. Portanto, vamos orar ao nosso Deus e agradecendo ao Senhor por sua misericórdia, pelo privilégio de ter-nos aqui e ter-nos aqui em meio da sua presença com o Senhor. Estamos aqui, o Senhor está aqui conosco. Vamos agradecer o Senhor e orar e pedir ao Senhor por nossa necessidade, petições, pelas enfermidades, para que Deus se manifeste fazendo milagres, porque assim o prometeu. Então vamos crer e confiar e ter esta fé no Senhor de que Ele se manifestará. Bendito Dios Todopoderoso, gracias, mi Padre Celestial. Gracias, eterno Dios, porque tú eres ese Dios que hizo y que creó a Adán y a Eva. Tú eres ese Dios que estuvo allí, que le habló a Noé. Tú eres ese Dios poderoso que estuviste con Abraham, Isaac, Jacob, con Moisés. Y así sucesivamente, Señor, todos aquellos grandes personajes y grandes hombres que existieron y a los cuales tuvieron ese privilegio de que tú les hicieras un llamamiento y tuvieras un plan con cada uno de ellos, y cada uno de ellos hizo su trabajo que tú les mandaste. Nosotros estamos aquí hoy, Señor, aquí delante de tu presencia, también tratando de hacer el trabajo que tú nos has ordenado.
Aquí estamos delante de ti, Señor, para que tú nos ayudes a cumplir con tus ordenanzas, a cumplir con todo lo que tú nos dices que hagamos para la obra evangelizadora, para hablar de tu palabra y testificar que tú existes, que tú eres real, que tú eres un Dios vivo de poder, que te manifiestas, que tú eres un Dios que nos está respaldando, que te estás manifestando porque estás haciendo milagros y señales a nivel general en todos los lugares, mi Señor. La gente está contando su testimonio de los milagros, de las sanidades y de todos los prodigios y de todo lo que tú haces en cada uno de sus vidas, de aquellas personas. Y ellos cuentan y testifican, Señor. Gracias, Señor, por manifestarse en medio de nosotros. Gracias por estar respaldándonos. Gracias por estar aquí, Señor. Te pido, Señor, en este momento que tú extiendas tu mano sobre cada persona, hombre o mujer que están aquí presentes y también los que nos ven en el video. Que tú extiendas tu mano poderosa y seas realizando milagros y señales. Que tú seas cumpliendo las peticiones de cada uno, los anhelos de sus corazones. Que tú les des alegría, gozo, paz, felicidad. Que ellos entiendan y comprendan tus caminos, tu palabra, y ellos te sigan y te sirvan. Padre Santo, gracias. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas y porque tú has bendecido y has libertado. Gracias, Señor, porque tú estás abriendo los corazones de muchos para habitar en ellos. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Gracias, aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor. Liberta, Señor. Liberta a los cautivos. Liberta a todos aquellos que tienen espíritus malos, que tienen brujerías, hechicerías, maldiciones. A todos aquellos que tienen enfermedades terminales, incurables. Tu mano poderosa sanando, Señor, y libertando. Haz milagros. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. La honra y la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, estamos aquí, Señor, haciendo esta oración y estas peticiones para que tú nos escuches y nos respondas, mi Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. La honra para ti, la gloria para ti. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le elevará? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Bendito el Señor, gloria a nuestro Dios. Gracias le damos a nuestro Padre. Hermanos, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga y hasta pronto.